Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Pod Uai, direto dos estúdios da TV Funorte. E hoje eu estou extremamente feliz, primeiro pelo meu convidado que está aqui, o Warney Brito. Seja bem-vindo. Obrigado. E segundo, porque Luquinhas está de volta. Eu voltei. Luquinhas voltou. Agora para ficar. Aqui é seu lugar, Luquinhas, sempre foi. Ao lado do meu amigo mototaxista. Sou eu. Né? Tô de mototáxi mesmo. Né? Queremos vocês aqui, mototáxis. E estou voltando porque o Warney está aqui. Estou vindo por sua causa e estávamos tendo um papo extremamente edificante. Edificante. Gaseificante também, porque estava falando sobre Coca-Cola. Sobre vícios, né? A melhor bebida da história já inventada. Obrigado, farmacêutico do século passado, por ter inventado essa maravilha. Coca-Cola paga nós, né? Concordo. Eu tive no museu da Coca-Cola. É massa. É muito massa. Eu imagino. É muito legal. E tem Coca-Cola do mundo inteiro, com um monte de sabor, um monte de coisa e tal. É muito massa. Tem de tudo quanto é jeito. E a brasileira continua sendo a melhor ou não? E da garrafa de vidro. A de 290, inclusive. Essa é Roots. Essa lenda urbana. Essa é Roots. A melhor Coca de todas é a Coca de 290 de vidro. KS. KS. Você sabe por que é KS? Não. King size. King size. Ela Olha é que king loucura. size. Ela, mesmo daquele tamanho, é king size. Ó, maravilha. Lembrei de outra coisa. King size aqui. É por causa da outra que era 200. Era menorzinha. Ah, entendi. Mas não só de Coca-Cola falaremos. Trouxemos o Warney aqui para falarmos um pouquinho aqui no nosso podcast sobre um assunto um pouquinho mais delicado, né, Frank? É bem mais delicado, né, Lucas? E infelizmente parece que virou uma epidemia recentemente. Recentemente, assim, nos últimos 10 anos, né? E, Warney, primeiro seja bem-vindo, obrigado de novo, cara. Está presente, né? É como se precisasse, como se alguém não te conhecesse. Que isso, né? Então, sou Warney Brito, sou psicólogo, professor de psicologia, atualmente estou fazendo doutorado em psicologia, trabalho como psicólogo clínico também, trabalho em diversas áreas e hoje a gente vai falar um pouquinho de algo da vertente da psicologia escolar educacional, que é uma das minhas áreas específicas de atuação também, né? E a gente está aí passando por um momento muito complicado, porque, afinal de contas, a gente estava até discutindo, né? Nos últimos 22 anos, nós tivemos mais de 20 ataques a escolas no país, sendo que nos últimos 6 meses, nós tivemos 10 ataques. Então, é uma coisa maluca. Da outra semana em que a gente conversou para cá, já subiu o número. Então, está tudo muito complicado, né? Eu acho que a falta de limite das pessoas ultimamente é o que está dificultando muito da vida, né? Vamos ao início do problema. Do que se dá essa falta de limite, esse extremismo? Parece que as pessoas não estão com muita paciência. Antes de vir para cá, eu vi um vídeo de uma mulher que ela atacou um motoboy na rua do nada. Parece que alguém fez alguma coisa com ela e ela olhou para aquele motoboy, né, que tinha as características de quem poderia atacar na cabeça dela, eu acho, e atacou um dia de fúria, né? Aquela do Rio de Janeiro? Isso, ela mesma. E aquela moça tem um histórico, não sei se você chegou a ver, ela tem um histórico ela fez gato para roubar energia, ela é professora de vôlei. E aí ela roubou, ela não posso falar que ela roubou, né? Ela furtou, ela locupletou-se ilicitamente da energia dos vizinhos para poder colocar na escola de vôlei de praia dela. Né? É uma pessoa que tem outras passagens por agressão também, e aí a gente começa a perceber que, como você falou, né? Essa falta de limite, ela está colocada em vários lugares, em várias situações. Né? Um amigo estava falando esses dias que agora tudo virou culpa dos pais, mas é porque, na realidade, a gente pensa no processo de formação, seja família, seja escola, mas a gente pensa num processo de que onde eu aprendo as coisas, com quem eu aprendo as coisas e o que eu aprendo. Vamos pensar uma coisa simples, peguei uma bala, joguei o papel no chão. Se alguém não me corrige, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa desse mesmo tipo. Sabe aquele exemplo de quem roubou uma bala, rouba um carro?
É óbvio que, em termos práticos, isso até já foi polêmica de algumas discussões que eu participei, mas em termos práticos não é exatamente isso, mas no fundo é isso, porque a gente não está falando do quê, a gente não está falando do que é roubado, mas a gente está falando do ato, né? Então, se você tem a abertura para roubar, você vai roubar uma bala, você vai roubar um carro, porque é basicamente a mesma coisa. E aí nós estamos falando de uma pessoa adulta, né, que tem uma formação, que, igual você falou, tem outras passagens por outras coisas desse tipo. Quando essa intolerância chega numa criança, num adolescente, que não está formado ainda, a cabeça não está formada, os limites não estão formados. E complementando, como você disse, onde você aprende? Hoje você aprende em qualquer lugar, e especialmente a internet. Então, atrelado não só essa pergunta de Frank, a internet é o grande contribuidor para esse tipo de coisa? Então, a gente até falou no outro dia, né, Frank? Não dá para a gente ter certeza de se ela é mas ela é não há dúvida. Porque muitas das coisas que a gente vê acontecendo hoje estão acontecendo de fato há muito tempo. Agora a gente tem mais publicidade e a gente tem outras mecânicas que permitem que as coisas aconteçam da maneira que elas estão acontecendo. Mas vamos pensar no nosso caso principal, né? Na questão do bullying na escola, na violência na escola. Agora, dia 20, é aniversário do atentado de Columbine. De 1999, né? Então nós temos aí 14 anos. E já apareceram várias notícias de pessoas querendo fazer ataques justamente nessa mesma época. Em função dessa divulgação, as pessoas acham que vão poder aparecer, que vão poder fazer uma coisa, vou matar alguém hoje, né? São as frases que quando a gente vai ler o que aconteceu, que tipo de registros as pessoas deixaram, hoje alguém vai morrer. Então, assim, uma coisa que a gente pode dizer, que eu acho que a gente pode dizer sim, Lucas, sobre a internet, está muito nessa questão da fama, né? Porque hoje é a fama imediata. O que eu vou fazer? Meus 15 minutos de fama de antigamente, eles estão colocados onde? Nos 15 segundos. Né, os 15 segundos de um story, um TikTok, você tem milhões de visualizações, que a pessoa está fazendo o quê? Nada. Então, como é que eu vou achar um jeito de me colocar? Então, acho que essa questão de a gente pensar a internet, eu acho que ela está muito colocada nisso, na visualização que qualquer ação tem. Humberto Eco falou, pouco tempo antes dele morrer, salvo engano, em 2012, de que o grande problema da internet foi que ela deu voz aos imbecis. E muita gente criticou. Mas qual é a história? Os imbecis normalmente antes ficavam para si. E, de repente, a internet coloca para fora, permite que qualquer pessoa fale qualquer coisa para fora. E qual é a oportunidade que as pessoas têm para poder discutir isso? Se a gente pensa na vida moderna, vocês que têm filhos, vocês têm condição de estar acompanhando os filhos de vocês durante o tempo todo? Tem que sair para trabalhar, tem um monte de coisa. E é difícil também. E a internet, ela funciona como se fosse a babá do filho da gente. Que era a televisão nossa antes, né? Que era a televisão, por exemplo. Minha filha tem 4 anos e ela é apaixonada com os desenhos infantis que ela assiste. Sim. Lá no YouTube, nas plataformas de streaming e tudo. Mas literalmente fica o dia todo vendo. E aí quando cresce, vai para uma comunidade, um jogo, alguma coisa... Né? Inclusive, em termos de legislação, o ministro da Justiça, o atual, Flávio Dino, ele começou a punir plataformas, suspender contas, porém, existem umas comunidades que ele não conseguiu chegar, a comunidade de jogos. Né? Eu acho que isso também... É óbvio que a gente não vai colocar a culpa sempre no jogo, porque eu acho que isso é da pessoa, né? Mas o jogo pode dar aquele start... Tudo isso é multifatorial. Não adianta a gente pensar a partir de um ponto de vista só. Não dá. Né? Vamos pensar no processo de criação de filhos. Né? Se você aperta demais, tem problema. Se você solta demais, tem problema. Se você pune demais, tem problema. Se você é libertário demais, tem problema. Então, qual é a receita? A receita é do caminho do meio. Mas como achar esse caminho do meio? E, às vezes, se você não tem informação
suficiente para poder prestar atenção a essas coisas, você só deixa as coisas irem rolando, elas só vão acontecendo. Alguém comentou alguma coisa, ou achei que é verdade, fui lá e fiz. Mas a internet, o fenômeno da internet no Brasil também é bem recente, né? Sim. Você falou de Columbine, você falou 14 anos, são 24 anos. 24 anos, não estou nem sabendo fazer conta. Em 1999, parecia que a internet era uma coisa distante para nós brasileiros. Sim. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. De repente, isso virou, assim... O primeiro aqui no Brasil que eu tenho notícia foi em Realengo, eu acho. O primeiro ataque às escolas. E aí foi ver, tinha uma comunidade no Orkut de pessoas que... Orkut tem que explicar o que é, né? Orkut era a antiga rede social criada por um turco que já faleceu, essa comunidade, mas dizem que vai voltar. Eu não sei, espero que não. Inclusive, as melhores comunidades da vida eram no Orkut. Eu odeio acordar cedo. Eu só tomo banho pelado, tem mais? Eu odeio cagar fora de casa. Era... Eu era daí eu canto tudo errado. Mas Eu canto bem. tudo errado. Não, tinha uns bem piores. Eu nunca morri na vida, essa eu adorava. Prefiro morrer do que perder a vida. Uma frase clássica. Mas, então, né, a internet dissemina qualquer coisa. Então, a busca do controle, se a gente pensar na vida de uma maneira geral, é talvez o nosso maior desafio. Né? E do controle com relação a nós, mas o controle também com relação àquelas pessoas sobre quem nós temos influência, como, por exemplo, os filhos ou os alunos e etc. Né? Então, a formação do caráter de um cidadão vem de antes de ele nascer, porque dentro da barriga há estudos que comprovam que várias coisas que vão afetando a mãe enquanto ela está grávida afetam diretamente a criança. Então, você não vai pensar numa tábula rasa, em que aquela criança nasceu e não tem nada que a afete, mas você tem uma série de questões que são filogenéticas, mas você tem outras questões que são absolutamente culturais e que são colocadas diante daquele ambiente em que o sujeito está inserido. Né? Então, aquela criança que é tida num ambiente amoroso, que é tida num ambiente com limites nítidos, que ela consegue saber o que ela pode ou não pode, deve ou não deve, a coisa funciona de uma maneira diferente. Todos os últimos ataques no Brasil, das leituras que eu andei fazendo, tinham o mesmo tipo, o agressor tinha o mesmo tipo de perfil. Era uma criança branca, crianças não, né? Crianças e adolescentes, mas a maioria adolescentes. Era menino, branco, e tinha problemas de convivialidade. Não conseguia se juntar muito com as pessoas ali da escola. Sofria bullying, às vezes não diretamente, mas era alguém que era colocado do lado de fora. Sabe a história do loser, né? O perdedor americano, que nessa cultura americana o perdedor é realmente a pior pessoa do mundo? Então, havia sempre esse perfil. O que a gente vai pensar? Alguém que a sociedade está falando para ele, na cabeça dele, que ele é um zero à esquerda. Que ele não serve, que ele não serve, que ele é descartável. Então, eu não sirvo? Então agora vocês vão ver. É óbvio que a gente não pode falar que essa é a causa, que isso é dessa forma, mas a gente também não vai poder olhar para esses números, para esses fatos e falar que eles não têm importância. Porque, afinal de contas, se você tem esse número de pessoas com essas mesmas características, algo a gente vai ter que pensar a respeito. Existe uma receita de bolo para que isso não aconteça? Sonho da psicologia. E baseado nessa sua resposta, quem está errando mais? Nós, no geral, como sociedade? A saúde mental, no geral, do país? Ou a família, a escola? Ou é todo mundo junto? Mas eu vou interromper vocês, porque temos que entrar por intervalo, porque a gente está na televisão. A televisão tem intervalo, como diz Faustão. Vamos é muito faturar. parecido com você, reclames do Plim Plim. Voltamos daqui a pouco.
coisas. Curiosidades, coisas, indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E Bonito nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crebe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Voltamos do intervalo. Ô, louco, meu! Estamos de volta! Depois que eu interrompi bruscamente. Fazendo bullying comigo, me chamando de Faustão. Quem dera estar tão magro igual Faustão. E rico, né? É milionário. Warney, pode responder a pergunta de Frank. Valendo! Então, é importante a gente pensar que tudo é multifatorial mesmo, não adianta. Não adianta a gente pensar, a gente vai ter que tentar apurar possibilidades de responsabilidade para ver onde é que a gente atua diante disso. Porque se você tem uma família desestruturada, e aí eu gosto sempre de fazer
esse parêntese. O que é uma família desestruturada? Não é desestruturada porque só tem uma mãe, tem 2 pais, porque criança é criada pela avó. Não, eu estou falando de estrutura afetiva e emocional. Não é quantas pessoas, não é quem está ali, mas como essas pessoas funcionam. Então, primeiro você tem famílias que às vezes são desestruturadas por N questões. Você tem uma comunidade belicosa, porque, afinal de contas, a gente está num momento em que a qualquer coisa você já está com raiva, qualquer coisa você já está pegando um revólver, qualquer coisa você já está batendo na cara. Estamos numa situação social de uma falta de paciência muito grande. As pessoas não ouvem as outras, as pessoas elas não pensam em tese, antítese, síntese. Não, eu estou certo. Não existe isso. Esse mundo corrido, maluco que a gente está, em que todas as coisas precisam de acontecer para ontem, tudo muito imediato. A gente precisa trabalhar, então quem é que de fato está tomando conta das crianças? Você tem professor na escola que às vezes é muito mal preparado para poder dar conta, mas aí não é só isso, ao invés de você ter uma turma de 12, 15, 20, que talvez seria um número interessante, você tem 40, 50, 60 adolescentes atochados dentro de uma sala de aula. Questão do bullying, né? Que às vezes a gente pensa, como você falou, não tem bullying hoje em dia, não tinha bullying antigamente, a gente acostumou. Lá no consultório eu sei muito bem que não foi costume, não. Já conheço gente que chega lá me contando histórias de 30, 40 anos atrás que afetam essa pessoa até hoje. Então, se a gente for pensar, se a gente for tentar achar um responsável, a gente não vai encontrar. Mas aí a gente já pensa junto, e como você tinha falado no outro bloco, receita de bolo. Não tem receita de bolo. Inclusive, o livro de autoajuda não presta exatamente por causa disso, porque fala de uma solução para todas as pessoas. E isso, obviamente, não existe. Você tem que verificar o que é que está acontecendo naquela comunidade, como é que as coisas estão acontecendo, para poder tentar intervenção. Mas aí a gente pensa, por exemplo, no poder público. Qual é o grande problema do poder público? Nem sempre está com grana para poder oferecer possibilidade de se compreender o fato da maneira que deveria. Por quê? Você precisa de equipe multidisciplinar para pensar isso. Vamos colocar polícia na escola. Polícia na escola pode ajudar com alguma coisa, mas não resolve. Absolutamente não resolve. A gente precisa de psicólogo saber o que é que está acontecendo, precisa de professor bem formado para poder entender, precisa de cientista social para poder compreender todos os processos, precisa de pedagogo que dê conta de lidar com isso no dia a dia. Os professores, os pais precisam estar mais bem preparados para todas essas questões. Não dá para a gente pensar em uma solução. E você precisa de grana para poder fazer isso. Você não tem grana para... Custa caro. E as pessoas, por causa desse imediatismo, as pessoas não pensam em como a gente deve fazer pesquisa. Coloca para poder fazer pesquisa e quer resposta para ontem. Nós todos somos pessoas que passamos pela universidade, nós sabemos que pesquisa demora, pesquisa não é uma coisa fácil, pesquisa não é uma coisa simples. A gente precisa de fazer pesquisa séria para poder dar conta de compreender. Tem que ajudar com o que já está acontecendo. Infelizmente, a gente precisa remediar determinadas situações, sim, porque elas estão aí, estão acontecendo. E a gente precisa de tentar ver o que faz com ela, mas a gente também precisa prevenir. Se a gente desse conta, e aí eu acho que a gente pode pensar tanto no que eu falava agora do poder público, mas até mesmo nas famílias, se a gente desse conta de prevenir mais, a gente funcionaria melhor. Porque pai e mãe lembrar que correção não é bater. Warner, mas aí a gente não vai bater. Isso. Que a gente não vai bater. Peraí, existem outras formas tão eficazes quanto. O detalhe é, você precisa saber como fazer isso. Você precisa corrigir, porque se você me bate quando eu sou pequeno e eu sou seu filho, daqui a 10 anos eu vou achar que eu vou resolver qualquer situação na porrada. Exatamente do mesmo jeito. Se me batiam, por que é que eu não vou bater? A sociedade, e aí, vamos pensar na cabeça do menino lá, a sociedade me bate, eu bato de volta na sociedade. É isso? É lei de talião? É olho por olho, dente por dente? Como é que as coisas funcionam? A gente está muito mal preparado emocionalmente. Então, fica muito difícil de a gente pensar no outro nível. E eu acho que no Brasil o problema nem é a falta da grana. É onde essa grana é investida, né? É muito mal investida. Falta de vontade política. Muito mal investida. Então, assim... Talvez com essas séries de ataque, as coisas começam a mudar e as pessoas começarem a refletir
e as pesquisas começarem a vir. E aí me veio uma coisa, Estados Unidos tem grana e é bem investida. E por que é que a gente tinha um monte de histórico lá? A gente não tinha isso acontecendo por aqui da maneira que está acontecendo agora. Mas lá a gente tinha. A gente vai ter que pensar numa estrutura de sociedade. A gente vai ter que pensar, eu falei da cultura do perdedor, por exemplo, né? Não estou dizendo que seja ela a responsável, mas é algo que precisa ser pensado também, como as pessoas se relacionam. Porque eu não gosto de ser ultimato, é assim que a coisa funciona. Eu não gosto, me xingaram na escola de perdedor, eu vou lá e taco fogo na escola, eu mato 15 para poder falar que eu não sou perdedor? De onde que vem a lógica? Mas as causas também, se analisar, parece que elas são um pouco diferentes. Nos Estados Unidos tem a cultura da arma muito forte, tem essa questão do self-made man, você precisa ser sempre um vencedor, vá você e faz. Aqui parece estar ligado mais a essa questão do bullying, a questão da violência, que você falou também. Que as escolas são violentas hoje em dia. A carência, a figura de autoridade parece que ela sumiu, o professor parece que não tem mais aquela autoridade que tinha antes, né? E isso desde a época que nós estudamos, né? Nós estudamos na mesma escola, tinha isso. E a universidade, como que ela trabalha para... parece que a universidade fica meio distante também. Às como vezes. que chega, né? Parece que é uma coisa mais elitista, a universidade, nós assim, as pessoas que não estão dentro do meio acadêmico ficam meio perdidas. Às vezes, mas eu acho que nem sempre a gente consegue fazer essa junção, né, do que está na teoria e do que deve se chegar na prática. A gente tem muita pesquisa, né, aqui em Montes Claros especificamente, o pessoal da educação tenta trabalhar em cima de algumas questões mais específicas assim, e eu vejo, por exemplo, lá no doutorado, que é em psicologia, a gente vê questões também ligadas à violência, pesquisa sobre violência, mas a gente precisa talvez até de disseminar isso um pouco mais, como você disse, até para fora do meio acadêmico. Às vezes, e fazer com que esses achados se transformem em políticas. E você conseguir pensar isso é um processo muito longo, porque você tem um monte de gente que às vezes, inclusive, não dá crédito para a pesquisa, não dá crédito para quem está pesquisando, não dá crédito para esse tipo de processo e acaba não trazendo para si. Às vezes o próprio poder público não dá esse crédito. Exatamente. É difícil você arrumar recursos para fazer uma pesquisa e colocar no... E vamos pensar, por exemplo, as próprias famílias, né? A gente tem dificuldade para encontrar gente para participar da pesquisa. Quando tem qualquer tipo de pesquisa, você tem dificuldade para poder encontrar as pessoas que estejam dispostas. A gente não tem esse tipo de cultura no país. Infelizmente, a gente não tem. Ou então, vou falar do meu lado, né, puxando para o meu lado, quando a gente fala do psicólogo, ainda tem a galera que tem na cabeça que psicólogo é coisa de gente louca. Eu vou para psicólogo, não vou levar meu menino para psicólogo, não está louco. E não entendendo como promoção de saúde mental. Não entendendo como possibilidade de fazer com que as pessoas funcionem melhor com elas mesmas. Eu tenho um amigo psicólogo que ele fala que gente feliz não dá trabalho. E eu concordo plenamente, porque se você está tranquilo, se você está ok com você, você não fica preocupado com o que está acontecendo na vida do outro. Agora, se você não está legal, você fica tentando colocar isso, derrubar isso em alguém. Né? Você fica tentando, te sangraram, você está tentando machucar outra pessoa porque te sangraram. Sangrar junto com você. Exatamente. Eu não vou sangrar sozinho, né? Não é um problema só meu, é de todo E ó, fica a dica aí, você que tem filho, leve seus filhos ao psicólogo. Meu filho tem 3 anos e frequenta o psicólogo desde os 3 anos, para não ficar igual Frank Santiago aqui, porque eu não mereço um filho igual Frank Santiago, pelo amor de Deus. Não. Se a gente não dá conta de tomar conta, outras pessoas tomam conta, outras questões tomam conta, outras instituições, quaisquer outras instituições tomam conta. Seja a partir de televisão, internet, mas quaisquer outras instituições tomam conta. Então, assim, eu tenho na minha cabeça de uma maneira muito firme que a gente só consegue mudar alguma coisa se a gente for às raízes e não a raiz. Né? Volta para a história da receita de bolo. Não tem, mas eu preciso entender qual é a raiz daquele determinado comportamento, como é que determinada pessoa chegou a tal ponto, ou para poder entender o que eu vou fazer com ela e prevenir com as outras. E aí, obviamente, se a gente pensa escola, então, pensar a escola enquanto espaço de formação, pensar a escola enquanto espaço de convivência. Tem um detalhe que a gente não falou a respeito
a pandemia. A pandemia deixou muita gente dentro de casa, os meninos não se socializaram. Eu estava comentando ontem a respeito disso, uma pessoa estava falando comigo, na verdade. Muitas crianças de hoje não sabem fazer amizades. Elas estão com dificuldades sociais porque elas ficaram 3 anos dentro de casa, praticamente. Ah, mas é porque não podia, tinha que ter mandado. Não tinha não, porque ia adoecer se fosse. Tal, tinha que ficar dentro de casa, a medida era essa mesma. Dos males o menor. Dos males o menor. Mas a gente também precisa olhar para as consequências disso, né? Para a falta de convivência, para a falta de tolerância. Pense, eu sou filho único, muitas vezes acusado de egoísta. Mas às vezes não é que eu seja egoísta, às vezes é a forma que eu enxergo as coisas, que é a forma de um filho único enxergar as coisas. Então vamos pensar, crianças que ficaram ali reduzidas, num espaço reduzido com seus pais, inclusive pais tentando fazer coisas que não eram da alçada deles, porque pai não tem obrigação de ensinar português, matemática, né? Tem obrigação do básico, mas de ficar lidando com aquilo, não. E aí o que aconteceu foi que nós fomos tentando achar alternativas, e algumas coisas, de fato, podem ter escapado. Então, essa discussão a que eu me refiro tinha muito disso. Será que a pandemia não contribuiu também para coisas desse tipo, para desajustes desse tipo? E é interessante que nós entramos de um jeito na pandemia e saímos de outro. A gente tinha, eu trabalho na escola, os meninos todos misturados, bebedor nem copo tinha. Hoje cada um com sua garrafinha, ninguém está usando máscara mais, mas cada um... essa dificuldade de se relacionar também. Estamos mais individualizados de novo? Com menos paciência, igual você falou, tudo te estressa, né? Sim. Eu acho que, assim, para a gente alinhavar isso tudo, acho que ainda vai demorar um tempinho, sabe? Hoje, a gente consegue pensar algo de 10, 20 anos atrás com certa nitidez, assim. Fica tranquilo de a gente conseguir conceber determinadas coisas de anos atrás. Não sei se estamos tão preparados para pensarmos o hoje. Como que eu resolvo hoje da forma mais fácil? É com legislação, olhando as redes sociais, a internet, porque a gente volta 20 anos atrás. Lá no Indil, nós estudamos o Indil, não sei se pode falar o nome, Grande Indil. Sofria bullying, os meninos me chamavam de cabeção, rasga a mãe, cabeça de nós todos, essas coisas. Cabeça de Frank Santiago, o que eu deixava mais ofendido é quando me chamavam de cabeça de Frank Santiago. Essas coisas. Eu tinha esse problema. Tinha um torneio de jogar papel na sua cabeça, quem errava... Quem acertava marcava 2 pontos, quem errava ganhava 1.500, que era impossível errar. Inclusive o professor que ganhou. Os professores faziam bullying com a gente, lá no Indil. Chama a mamãe lá, a mamãe resolve, ou chama o pai resolve, ou muda de escola. Hoje não, na internet o bullying literalmente é mundial. Sim. Como que eu resolvo isso pra já? Claro, junto com pesquisa, com tudo que você falou, mas como que eu olho isso? E completando, como resolve também, assim, pelo menos tenta evitar os ataques também pra já. Porque nós estamos falando também, só para complementar, são muitas perguntas, mas são 2 tipos de ataque, Luquinhas. Não, eu falei o ataque. Não, sim, eu vou falar outra coisa. O adolescente que quer atacar, que matou uma professora lá em São Paulo recente, e o adulto que cometeu um ataque. Que aí nós temos um caso tristíssimo aqui, que foi em Janaúba, há um tempo atrás, uma pessoa com problemas mentais não tratados. E o recente em Blumenau, na creche, um homem de 25 anos de idade. E ontem saiu a pesquisa que não tem nada de comunidade, nada de jogo, era tudo fake news. Ele agiu sozinho. Possivelmente os 2, se tivessem um acompanhamento de saúde mental, não teriam feito isso, acredito. Como é que resolve da forma mais fácil? Acho que você já deu a resposta. Não é a mais fácil, mas talvez a mais prática. A gente precisa cuidar da saúde mental sem sombra de dúvida. Em vários níveis, que seja em níveis de convivência familiar ou que seja entre as pessoas, que na escola isso funcione de alguma outra forma, porque, vamos pensar, escola novamente, ambiente às vezes extremamente competitivo, todo mundo querendo passar, em medicina inclusive, né? Para eu passar, você não passa. Então, se talvez a gente pensasse de uma maneira menos competitiva, talvez a gente tivesse alguma possibilidade de encontrar alguma coisa legal.
se a gente pensasse, portanto, de uma maneira mais cooperativa, ninguém soltar a mão de ninguém, que até fizeram brincadeiras sem graça com relação a isso, mas ninguém soltar a mão de ninguém, é a gente se ajudar, é a gente poder se ajudar, porque não tem outra forma. Não vai cair, pá, milagre, resolveu aqui, não vai existir isso. Então, a gente precisa pensar, como é que está aqui mesmo a educação? Eu tô dando a educação adequada para os meus filhos? Porque eles não têm capacidade de discernimento até determinado ponto, mas eu que preciso formá-los. Ah, fez isso, precisa de ser punido de maneira exemplar e adequada, e não de uma maneira inadequada, ou, não, são crianças. Lembra aí de Galdino? Lá, Brasília, década de 90, se não me engano. O mesmo ano pelo bairro. Foi o mesmo ano, né? Então, qual foi a resposta dos pais dessas pessoas, desses assassinos? Eram meninos, crianças. Eles achavam que estavam... Pioraram a história, né? Eles achavam que estavam brincando com um mendigo. Um preconceito em cima do outro, para poder piorar, né? Mas analise. Olha a forma com que, na hora que faz uma coisa ruim, são as crianças, são os... Não! A gente precisa encarar, por exemplo, adolescente precisa ser responsabilizado pelo que fez. Mas pais e mães responsáveis precisam ser responsabilizados em conjunto. Porque, afinal de contas, como é que isso aconteceu? Como é que esses meninos todos tiveram acesso à arma? Independentemente de qual arma tenha sido. Branca ou qualquer arma. Como é que eles tiveram acesso? A gente tem, eu não tenho esses números, mas como, de fato, a população ter se armado mais nos últimos tempos tem, de fato, aumentado esses índices. Porque se o acesso está mais fácil, é muito mais prático. Isso que eu acabei de falar. Estou aqui, você me fechou no trânsito, e aí, pega um revólver e te sento uma bala na cara. Para as escolas não vai fazer muita diferença, para o adolescente que não está pensando direito, se adulto faz isso, adolescente menos ainda. E quando a gente vê de crianças de verdade, crianças que eu estou falando, 7, 8, 9 anos de idade, que vão brincar com a arma, por exemplo, e que aí acabam atingindo alguém. Então, é sistêmico, é sistêmico. A gente adoraria poder encontrar a solução, ou mesmo falar das soluções, mas eu penso que a gente pode agir no micro. A gente pode tentar pensar assim, como é que eu estou lidando aqui com essa pessoa? Onde que eu trabalho? Como é que eu faço aqui? Né? Sabe, gentileza gera gentileza, até esse tipo de coisa. Uma pessoa que, por exemplo, sei lá, você frequenta um determinado serviço e aí tem alguém que também frequenta esse serviço que só vive de cara feia. Você dá um bom dia para essa pessoa, você a desarma, inclusive. Perceba, não estou falando isso, não é psicólogo falando isso, não. Isso é senso comum. Você deu bom dia para uma pessoa, você às vezes desarma essa pessoa. Mesmo que ela, bom dia, mas ela não vai passar incólume aquilo. Agora ela está de cara ruim, você está de cara ruim também, e aí? Só vai piorar as coisas. Então, é todo um processo. Me veio agora, gente, fez a infeliz brincadeira da história do Dalai Lama mais cedo, mas aí me veio a história da religião e do budismo em si, inclusive. Se a gente busca a serenidade, as coisas podem funcionar de uma maneira melhor. Aí, para as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas estão distantes de Deus. Para as pessoas que não acreditam, as pessoas estão distantes de alguma coisa. Ou não estão distantes de nada, mas tem que procurar em si. Não interessa se é na religião, se é no yoga, se é no psicólogo, mas a gente precisa procurar possibilidades de melhorar nossa convivialidade com os outros e conosco. Porque se eu não estou bem, eu também vou dificultar a vida do outro. Tudo fica ruim. Tudo fica muito mais difícil. Então, o que se consegue perceber com muita facilidade? Gente que não está bem, como eu falei mais cedo, né? Gente feliz não dá trabalho. Gente que não está bem está muito mais propensa a fazer com que as outras também não fiquem bem, né? Eu não vou passar essa fase ruim sozinho. Pode ser vista como eu vou procurar ajuda, mas, por outro lado, pode ser vista como vou levar todo mundo para o buraco junto comigo. Infelizmente, terei que encerrar. Fui avisado. Eu acho o fim da picada, não vi ninguém avisando, porque eu não olhei para o lado de lá. Fui avisado por uma pessoa que não sabe perder, Warner. Uma pessoa que não joga jogo comigo, não sabe perder, joga os trem pra cima, é um horror. Tô ligado, cuidado. Um horror. Cuidado. E avisou que temos que encerrar. Um ataque lá na sua casa, o dia que você for jogar com esse trem, você joga lá, jogar tudo pro alto, jogar no C.
Você vai ver. Infelizmente, teremos que encerrar. A segunda vez que o Warney participa do nosso podcast. Quem quiser ouvir o primeiro episódio, estamos lá no Spotify. Aí é só áudio e foi um papo excelente. Foi mais de 2 horas, muito mais do que esse aqui. Na madrugada. O episódio mais papo inteligente na madrugada. E falamos sobre muitas outras coisas. Hoje trouxemos um assunto importante, um programa mais enxuto, que infelizmente nós teremos que encerrar. O Warney, muito obrigado pela participação. Frank, muito obrigado pela participação. A gente vê de novo. Eu estou aqui de novo. Voltei. Muito obrigado. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Desculpa alguma idiotice que eu falei, que eu sempre falo, né? Sempre. Inclusive. Todos falamos. Mas eu falo muito mais. Muito mais, mas muito. Quem é você perto dele? Não, mas obrigado pelo convite, estamos à disposição. Nos acompanhe aonde, Luquinhas? No canal 11 da TV Universitária, TV Funorte. Nos acompanhe no YouTube, nos acompanhe no Spotify, que também vamos lançar esse episódio só para ouvir. Quem quiser lá lavar louça, essas coisas assim, e só ouvir, também pode. Muito obrigado por nos ouvir. Curta, comente, compartilhe. E é Tchau. isso. Valeu. Falou.